É o segundo episódio da entrevista com Kleber Santos, especialista em marketing eleitoral e também em comunicação eleitoral, marketing político e comunicação eleitoral. Aguarde, é daqui a pouquinho. Muito bem, na semana passada eu comecei essa conversa aqui com o Kleber Santos, muito gostosa, falamos um pouco, né, Kleber, dessa história sua de se aproximar na política e logo na sequência a gente entrou um pouquinho nas estratégias aí dos políticos, a gente falava muito do legislativo. Mas antes da gente falar do executivo e de outras campanhas mais robustas, né, inclusive esse ano com o fundo eleitoral aí, sobrando dinheiro, eu estou sabendo de candidato aqui da região que tem R$2,5 milhões para torrar aí na campanha. Queria que você falasse um pouquinho do seu mais recente livro aí, para que a gente conhecesse um pouco o conteúdo, o que você trata desse, porque, como você já até destacou no episódio anterior, na entrevista anterior, você é um estudioso da área, né? Exato, Cafeu. A ideia de fazer o livro, de escrever o livro, foi justamente contribuir com muitos candidatos que são pessoas do bem, que têm um projeto bacana, querem trabalhar pela sociedade, mas não têm conhecimento de como funciona a política, de como funciona uma campanha. Então esse livro veio com o intuito de ser uma base inicial para que ele possa... O título já vai direto, né? Entre para ganhar. Entre para ganhar. Não tem... Eu coloquei na minha estante depois de ler, deixei ele bem na minha frente. Assim, ó, entre para ganhar. Para mim, independentemente da política, entre para ganhar onde você está. Né? Olha, isso que você falou, só fazendo uma observação aqui, tem um médico que eu tive esses dias fazendo uma consulta oftalmológica, que não é o Raul, não, porque o Raul é política, né? É um outro médico. E ele falou assim, olha, li seu livro, e não é só para político, não, claro, viu? Não. Eu vou usar também aqui das minhas coisas. Ele dá um up aí para você. Exatamente. Né? Então, entre para ganhar. Ali são dicas de como que como é que se conduz uma campanha e, principalmente, como é que se conquista o voto, porque ainda não é aquela imagem antiga de sair aí, inclusive aqueles coronéis comprando voto, isso não tem mais, assim, é muito pouco. O que tem hoje é relacionamento. É conquistar as pessoas, a confiança, conquistar, ter empatia, ter uma sinergia, né? Então, o emocional é muito mais forte do que o racional, do que números, do que proposta, do que programa de governo. Então, o livro ele traz esse conhecimento para quem lê, para os candidatos, aqueles que querem se candidatar, aquele que já é político e quer se reciclar com algumas coisas novas que surgiram e ele precisa acompanhar, e também para a população em geral. Qualquer um pode ler o livro e ele é muito fácil, uma linguagem muito simples para conhecer esse mundo da política. E tem curiosidades também, sabe, Cafeu? Sobre fake news, bem atual, sobre deepfake, sobre alguns debates. Eu falo, inclusive, do debate do Lula e do Collor lá atrás. Você traz resgata essa história para mostrar os bastidores ali. Curiosidade, né? Gente. Por exemplo, quando o Lula e o Collor estavam debatendo, o Collor estava com aquela figura muito polida, muito bonitinha, diante do Lula, uma cara de mais trabalhador naquela época ali, né? E aí o Boni mandou passar uma vaselina no rosto do Collor no intervalo, só para dar uma ideia um pouquinho de suor. Quer dizer, o próprio bastidor da TV contribuiu para mostrar que ele estava... Contribuiu. E a Rede Globo depois fez essa meia-culpa. Eles realmente admitiram que ajudaram acabaram o Collor. Ajudando o Collor. Exatamente. Agora, olhando essa coisa do teu livro, 500 para ganhar, como é que um candidato ele tem a separação do que ele pensa dele e do que a comunidade pensa dele? Em outras palavras, quando que um candidato sabe que ele tem reais chances? Ele consegue... com estratégias se impor, ou ele tem que ter um pouco de carisma, ou ele tem que ter um diferencial competitivo. Porque eu vejo uma pleia de candidatos, e é óbvio que esses candidatos eles saem de uma bolha.
E a bolha é aquele negócio, né? Lá na rádio eu brinco lá quando eu estou apresentando. Então eu, Bizarra, lá apresento, estamos com 100% de audiência aqui no estúdio. Somos nós dois só, né? Não tem como não ouvir, né? E eu fico sempre imaginando essas bolhas em torno do político, né? É a bolha que faz ele se recandidatar, é a bolha que às vezes fala que está estando tudo bem e, na verdade, quando não está indo. Como é que um candidato rompe essa barreira de ser alguém viável ou alguém que imagina que é viável? Acontece muito isso, Cafeu. A pessoa se imagina, é candidato e tem aquela decepção na urna. O sujeito fala, nossa, eu vou ser vereador com 5 mil votos, aí 300 votos, Exatamente. 280 votos. Fala, puxa, muita gente me enganou, falou que ia votar em mim. O que acontece? Primeira coisa, que o que você é um fato. Como as pessoas te percebem é outro fato. Então, o que vale na política é como você é percebido pela população. Então, como é que se faz? Antes de iniciar a campanha, é feita uma pesquisa para entender as necessidades e as dores da população. Então, você parte do mercado. Do que eu entregar o que o mercado está querendo. Então, basicamente, você que está na economia, basicamente isso. Se o sujeito gosta de carne, não adianta você mandar mensagem de vegetariano para ele. Não adianta que você não vai empurrar aquilo, né? E é pior, né? Porque quando você vai no supermercado comprar alguma coisa é porque você tem necessidade. E para votar você não tem nenhuma necessidade, você vai porque é obrigado. Então você tem que despertar o desejo mesmo, né? Então, o que ocorre? A primeira coisa é se ver como que a população está querendo, qual é o desejo, quais são as dores. Aí, analisa-se o candidato. O que ele tem que está alinhado com a necessidade da população? Se ele não tem nada, Cafeu, eu já cheguei em candidato, eu já deixei de fazer campanha. Falei, olha, não adianta você sair. Não adianta porque você não tem o perfil. Teve que falar assim? Falar assim. Ser sincero assim? Mesmo que seja te contratar, te convidar para ser um consultor, falar, olha, não adianta. Então vão um tempo mais para frente, vamos ver em outro momento, mas nesse não é o teu momento. Porque não adianta, não se faz do dia para a noite. Agora, se você já tem um certo alinhamento com aquilo que a população quer, fica muito mais fácil. Agora, se você tem vontade de fazer aquilo que a população está querendo, mesmo que você não seja visto ainda como alguém que saiba fazer aquilo, mas você tem vontade, você pode se preparar para isso e oferecer para a população, dar a ela a certeza de que você é capaz de fazer aquilo que ela está precisando e querendo. Quando tem nichos, quer no ambiente religioso, quer na área militar, quer na área ambiental, coisa que o valha, como é que isso funciona? Aí é o quê? Enxergar uma liderança, alguém que fale bem, alguém que é recomendado por aquele nicho, como é que é aí? Porque me dá a impressão, né, que quem se consolida em nichos acaba tendo chance maior do que esse mais, vamos dizer, generalista. Não sei se você enxerga dessa maneira. Você tem razão. Na verdade, quem ganha nesse caso do nicho é quem tem mais reputação naquele nicho. Aí está ligado à reputação. A reputação. Quem é reconhecido. Se eu represento uma categoria profissional e sou reconhecido, eu posso puxar a voz. Reinaldo Cafeu, economista, tem nome no sentido de respeito, de seriedade. Automaticamente, o teu nicho, o teu espaço é nesse meio. Vai ali. Você pode, seguramente, uma campanha para você, por exemplo, seria, olha, você pode trabalhar junto a todos os economistas do Brasil ou do Estado de São Paulo, você sabe as dores dos economistas, você pode ser um representante dos economistas no Congresso. Acontece com os advogados e com os militares. E na religião? A mesma coisa. Não adianta o impostor na religião. Eu chegar lá e dizer, olha, eu sou o cara. Não. Normalmente sai da própria comunidade da igreja. São as lideranças que vão desportando. Reconhecidas pelos fiéis, reconhecida como líder sério, aí sim ele tem voto. Embora na religião, eu faça uma ressalva. Existem muitos religiosos sérios que realmente estão lá para defender os interesses e a pauta de costumes, que é a pauta defendida pelos evangélicos, católicos,
praticantes que formam ali a bancada, normalmente é uma pauta de valores, né? Então... E tem gente que não é assim. Isso. Aí tem também os aproveitadores na igreja. Tem. O camarada não significa nada ser bispo, ser padre, ser diácono, ser pastor. Malandro tem em todas as áreas. Sim, e a gente sabe que ali tem também. Tem alguns que aproveitam dos fiéis, que usam os fiéis para manipular e ter voto. Infelizmente. Para a gente fechar. Mas em toda a área, né, Café? Em toda a área é assim. Para fechar esse bloco, onde encontra o livro Entre para Ganhar? Olha, o livro tem nas livrarias, mas tem também, isso físico, né? Tem também pelo meu site, klebersantosconsultor.com.br. Lembrando que o Kleber teu é com K. Com K, klebersantosconsultor.com.br. E também tem a edição digital, que se encontra na Amazon, Google Play, da Apple. Na Apple Store. Isso, em grandes livrarias. Aí é só entrar na internet que eles estão vendendo meu livro lá. Muito bem, Kleber continua comigo. A gente tem um terceiro episódio. Nós vamos falar das eleições presidenciais, as estratégias e o que pode efetivamente fazer a diferença para os candidatos. Eu aguardo vocês.